Oi, turma, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula de Geografia da semana. E vocês já assistiram a aula de História? Espero que sim. Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho hoje da vida e aspectos culturais da cidade. Nos capítulos anteriores, a gente já viu a vida e os aspectos culturais do campo, né? Do meio rural. Então, hoje a gente vai falar dos aspectos culturais e da vida na cidade. Essa imagem que tem aqui, tem 4 imagens no livro de vocês, e a prof colocou as mesmas 4 aqui. E elas são da artista visual Gabriela Gil. Nas cidades, diversas pessoas convivem numa mesma área. Suas moradias são próximas umas das outras e as paisagens são bastante variadas, com muitas ruas e prédios. A paisagem das cidades também inspira muitos artistas. Observem nessa página que vocês têm aqui, 139, ou aqui no vídeo, algumas fotografias do projeto Cidades Imaginárias, que é da artista visual Gabriela Gil. O que vocês acham que a artista Gabriela Gil fez nas fotografias da abertura do capítulo? E quais são os elementos culturais que estão sendo mostrados nas fotografias? Lembram? Os elementos culturais são tudo aquilo criado pelo homem, né? Não é da natureza, então, né? Ruas, prédios, pontes, trapiche, tudo isso são elementos culturais. Agora, a gente vai para a página 140, na seção Agora é com você, mas primeiro a gente vai ler um textinho que diz viver em uma cidade. Você aprendeu que a maior parte das pessoas vivem nas cidades, mas nem sempre foi assim, não é mesmo? Houve uma época em que a maioria delas morava no campo. E essa realidade mudou porque as cidades oferecem vários benefícios. Veja alguns exemplos abaixo. Nas cidades, as pessoas têm acesso a hospitais, centros de saúde especializados, que não existem no campo. No espaço urbano também estão as atividades, as universidades e os centros de pesquisa que não existem no espaço rural. Na cidade, há também maior oferta de emprego. As opções de lazer e de acesso à cultura são maiores nas cidades, como cinemas, teatros, casas de espetáculos e museus. Geralmente também as cidades oferecem maior acesso a serviços como eletricidade, água encanada, telefonia e internet. As cidades têm uma grande diversidade de estabelecimentos comerciais, onde se vendem inúmeros tipos de produtos. Agora, então, é com vocês. Marque um X nas condições de vida acima que você observa na cidade onde vive. E depois vocês vão citar um outro benefício de se morar em uma cidade. Então, não esqueçam de pausar o vídeo e fazer no tempo de vocês. Depois, retomem o vídeo para a gente continuar. Abaixo, na página 141 do nosso livro, a gente tem uma imagem do centro de Curitiba. A imagem foi feita em 2013. Veja abaixo mais 3 características da vida nas cidades. Essa fotografia é da cidade de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Nas cidades, as pessoas geralmente trabalham e vivem em espaços reduzidos, como apartamentos pequenos e com poucas áreas verdes. Diferentemente do que acontece no campo, nas cidades há mais poluição sonora, ou seja, barulho, e também poluição ambiental, como a fumaça dos veículos, né? Como existem mais pessoas nas cidades, as ruas são cheias de pedestres, carros, ônibus, etc. Isso pode aumentar o tempo para ir de um lugar até o outro, não é mesmo? As pessoas que vivem nas cidades têm maior acesso a equipamentos tecnológicos e conexão rápida à internet. Para encontrar um endereço, motoristas utilizam aplicativos de localização em seus smartphones. Então, essas acessibilidades, essas tecnologias, elas estão mais presentes nas cidades, né, no meio urbano,
porque é utilizado em maior número, então a qualidade acaba sendo melhor, né? Agora, nós vamos para uma outra seção. A gente vai lá na página 142 e a gente vai falar sobre circulação nas cidades, tá? Para chegar aos lugares, os moradores das cidades contam com alguns meios de transporte: ônibus, carro, bicicleta, e em algumas cidades, trem e metrô. E também tem as motocicletas, né? Andar a pé para lá e para cá não é uma possibilidade para todas as pessoas, pois algumas distâncias são muito longas. Conheça a história agora de Rodrigo, um aluno do terceiro ano que mora em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, e essa história foi narrada por um familiar dele. Quando eu disse ao meu filho Rodrigo que a sua nova escola fica em uma travessa da Avenida Ministro João Arinos, aqui em Campo Grande, ele ficou muito feliz. Nós moramos perto dessa avenida e ele pensou que poderia ir sozinho a pé, mas sabia que isso não seria possível, porque são mais de 40 minutos de caminhada. E essa avenida tem um grande volume de carros. E é muito perigoso. Nós pegamos o ônibus todos os dias e o trajeto leva cerca de 15 minutos. Agora vocês vão ver no livro, na página 142, uma fotografia de satélite feita em visão vertical de um trecho da cidade de Campo Grande, que mostra a distância entre a casa do Rodrigo e da sua escola. Andar a pé para lá e para cá não é uma possibilidade para todos os moradores das cidades, né? Pois algumas distâncias, então, ficam muito longas. Então, o meio de transporte acaba sendo o mais adequado, né? O mais rápido. Nas cidades, os moradores precisam observar o tempo que se leva para chegar aos lugares em certos horários. O trânsito fica mais complicado, pois muitas pessoas acabam saindo no mesmo horário, né? Por exemplo, quando elas estão indo para a escola ou para o trabalho no mesmo momento. Observem abaixo, na página 143, o tempo de deslocamento entre dois lugares da cidade de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso, outro estado da região centro-oeste. Ali, a distância aproximada é 5.000 metros, né, das duas imagens, ou seja, 5 quilômetros. Parque das Águas em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e o Parque Mãe Bonifácia, também em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, vamos ver. O tempo de deslocamento entre o Parque das Águas e o Parque Mãe Bonifácia, a pé é 1 hora e 14 minutos, de ônibus é 48 minutos, de bicicleta 27 minutos e de metrô 8 minutos. Olha que diferença de tempo, né? Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo da distância da minha casa até a escola, até o colégio, e quanto tempo leva com cada meio de transporte. Vamos ver. Vocês podem fazer isso também com a casa de vocês e um outro local que vocês queiram saber a distância, tá? É só entrar pelo Google Maps. Então, eu entrei, botei o meu endereço, o Colégio Alternativo Talismã, né? Na rua Serva de Maria Reparadora. E esse aqui em azul é o caminho que eu preciso percorrer para chegar até o colégio, né? Então, vamos lá. De carro, aproximadamente 19 minutos. De transporte público, né? Ou seja, de ônibus. Bom, agora não está aparecendo por conta da Covid, não está tendo ônibus, né? Então não foi possível calcular as rotas. Mas vamos ver então a pé. A pé, 1 hora e 53 minutos. Agora a gente vai ver de bicicleta. De bicicleta, em média, entre 30 e 40 minutos. Então, o meio de transporte mais rápido, o avião não está disponível, né? Porque né, na mesma cidade. E então, para vocês verem, o carro continua sendo o meio de transporte mais rápido, ele polui a natureza e tudo mais, mas é a praticidade que a gente que vive nos meios urbanos, né, nas cidades, precisamos ter para o nosso dia a dia, né? Imagina se eu tivesse que caminhar mais ou menos 2 horas por dia para chegar até a escola.
Imagina, eu saindo daqui da minha casa, junto com a Melissa e com o Marcelo, esse tempo não ia demorar apenas 2 horas, né? Ia demorar um pouco mais, porque a Melissa caminha devagar, o Marcelo também não caminha na mesma velocidade que eu, e também a Melissa vai cansar muito rápido. Então, em alguns momentos do percurso, do trajeto, eu vou ter que levar a Melissa no colo. Então, eu já não vou conseguir caminhar tão rápido. Entenderam? Então, o carro acaba sendo, então, o meio de transporte que a gente mais utiliza, né? Agora, então, a gente vai ler ali o último trechinho e a gente vai falar, então, que a falta do transporte coletivo de qualidade e acessível a todos é um dos motivos para o grande número de carros nas cidades. Com isso, ocorrem congestionamentos, o ar fica poluído e as pessoas gastam mais tempo nos deslocamentos, ficando cansadas e perdendo qualidade de vida. Vocês vão entender isso que a prof acabou de falar na próxima página, que são os deveres. Vocês já passaram, provavelmente, em algum momento, deveres, então, são na página 144. Provavelmente vocês já passaram por essa situação aqui, né? De carro. Fila para ir ao trabalho, para ir às compras, para ir à praia e até para ir embora, né? Congestionamento. Essa é a grande realidade dos centros urbanos, né? E aqui não é diferente, a gente também tem muitas filas. Então, o que vocês vão fazer nos deveres? Vocês vão observar as ilustrações criadas pelo artista Andy Singer. Vocês vão ver, então, os carros, né? E as situações dos congestionamentos. E aqui são bicicletas. E depois vocês vão responder a A e a B. Como é a cidade em que muitos moradores circulam de carro? Qual é a diferença em relação à cidade que pessoas circulam mais de bicicleta? E na B, em qual dessas cidades você gostaria de viver e por quê? Tá? Então, respondam, pausem, né? Para responder as atividades, depois respondam os deveres. E até amanhã!